Hoje eu gostaria de conversar um pouquinho com você sobre a convivência nos tempos de pandemia. Eu imagino que esse tenha sido um dos grandes desafios que todas as pessoas estão sofrendo nesse momento. É muito interessante a gente estar junto o tempo todo com as pessoas que a gente ama. Isso é muito interessante porque dá um despertar diferente de como as nossas relações elas eram estabelecidas. Era comum, por exemplo, alguns pais só verem os seus filhos praticamente nos finais de semana. Acordavam, os filhos estavam dormindo ou já tinham ido para a escola, muitas vezes chegavam à noite, os filhos já estavam dormindo, e esse convívio mais estreito, esse convívio mais efetivo, ele não acontecia. E aí, aos finais de semana, era muito diferente, porque estavam juntos, mas como não tinham o hábito de estar juntos, o que acontecia? Cada um no seu tablet, na sua TV, com a sua série ou na sua rede social preferida. E esse estreitamento de laços, ele não acontecia. E aí chega então a pandemia, com o isolamento social, com essa ideia de distanciamento, onde as pessoas elas tiveram que ficar dentro das suas casas, convivendo 24 horas por dia, 7 dias por semana, com seus amores. E aí não é de se espantar que esses amores começaram a dar dor de cabeça. Por quê? Porque nós somos seres muito diferentes uns dos outros. Porque nós temos vontades, porque nós fazemos expectativas sobre o comportamento dos outros. No fundo, a gente escreve uma peça, como se a gente escrevesse uma peça de teatro, a gente coloca todo mundo ali no seu papel, inclusive com as suas falas, e a gente fica profundamente magoado, frustrado, quando o outro não desempenha o seu papel, não desempenha o papel que a gente criou e escreveu para ele. A gente fica profundamente chateado quando o outro não cumpre com a sua fala no seu diálogo, que, de novo, nós escrevemos para que ele falasse. E é óbvio que isso nunca vai acontecer, porque nós somos seres humanos, nós não somos bonecos, nós não somos personagens de uma história. Nós somos seres humanos que carregamos virtudes, muitas, qualidades diversas, mas que também carregamos ainda dentro de nós vícios, dificuldades, mau humor, tristeza, teimosia, raiva. E tudo isso, quando o convívio ele se estreita, fica muito mais latente. Era muito mais fácil, eu concordo com você, conviver com os filhos só aos finais de semana. Era muito mais fácil encontrar o marido ou a esposa só à noite, quando chegava do trabalho, ou de manhã dando aquele bom dia e tchau. Era mais fácil. Só que, de verdade, não era mais significativo. Essa pandemia, ela está nos oportunizando rever as nossas prioridades. Porque se perguntar para 10 workaholics, que são aquelas pessoas que trabalham demais, por que elas trabalham demais? Geralmente, elas fazem isso, elas têm esse comportamento compulsivo por trabalho, porque elas querem proporcionar uma vida melhor à sua família, a seus filhos, a seu companheiro ou companheira, enfim. E é muito interessante agora entender que o que essa família deseja não é só essa segurança financeira, não é só esse melhorar o padrão de vida. O que essa família deseja e sempre desejou é esse contato, é esse olho no olho, é o acordar todo dia estando juntos, é o almoçar todos juntos, é o sentar à mesa à noite juntos, é o colocar na cama os seus filhos. Isso é o que a família de fato precisa. E sempre foi. Eu não estou dizendo a você que a segurança material ela não seja importante. É claro que é. É óbvio que um pai de família, uma mãe de família, ele quer ter a condição de manter os seus filhos seguros, alimentados, é claro. Mas só a gente não pode perder o limite que é muito tênue entre prover o que é necessário e esquecer o essencial para prover o que é desnecessário. Então, essa pandemia, ela tem um caráter muito especial,
quando nos isolou dentro das nossas casas, com os nossos afetos, com as pessoas que nós sabemos que mais amamos, para nós estabelecermos relações diferenciadas, para nós realmente podermos olhar no olho de um filho, de uma filha, de um companheiro, de uma companheira e dizer: eu conheço você, porque eu convivo com você. Eu sei o seu melhor e eu sei o seu pior. E eu sigo junto com você porque eu te amo. É isso que essa pandemia ela está nos trazendo. Esses dias eu li alguma coisa numa rede social que dizia assim: tudo isso vai passar, todos nós vamos sair dessa. Uns loucos, umas grávidas, outros divorciados, mas todos sairemos. E aí eu fiquei pensando, de fato, muitos divórcios podem acontecer após esse período, né, de convívio mais estreito. E aí eu digo a vocês, isso também é uma bênção. E eu não tenho problema nenhum em dizer que é melhor um casamento desfeito do que você viver numa relação que não te agrega nada, que pelo contrário, suga a tua energia, que te deixa sempre irritado, aborrecido, que te faz infeliz. Nada justifica você se manter numa relação estando infeliz. Então, que muitos divórcios de relações que já estavam mortas aconteçam. Que essa pandemia também tenha esse lado, que também traga essa bênção de que esses relacionamentos que muitas vezes foram constituídos por conveniência ou apenas por uma paixão, enfim, onde o amor não existe, que eles se desfaçam. E que essas pessoas elas tenham uma nova oportunidade de buscar relações felizes, de buscar relações satisfatórias, significativas. E por outro lado, nós vamos ver muitos casais, principalmente casais com filhos, se aproximando de uma maneira nunca antes vista. Nós vamos ver pais que viam seus filhos muito pouco em função do trabalho, agora sabendo a comida preferida do seu filho, agora conseguindo definir o chorinho de dor do chorinho de manha, porque por muito tempo isso ficava a cargo das tatas, das babás que ficavam com os filhos, enquanto esses pais trabalhavam. Então essa reaproximação vai trazer uma identidade familiar que é muito importante na construção de uma família emocionalmente saudável. Então essa é a bênção que essa pandemia está trazendo. E nós, ao invés de estarmos reclamando porque a gente tem que ficar em casa com os nossos, a gente teria que estar agradecendo de joelhos a oportunidade de termos um lar, de termos uma família e de termos a lucidez para compreender esse momento como um presente, porque é de fato o que ele tem sido.